Todo mundo aqui. Muito bem, gente. Vamos lá para a nossa 7ª aula do curso de Inteligência Artificial para Marketing e Vendas. Hoje é uma aula muito especial. A gente já está na 7ª, na penúltima aula ao vivo. Mas vamos já dar os recados aqui para a gente iniciar. Lembrando que no final deste mês ou início do próximo mês vai iniciar uma nova turma do nosso curso. E você que é aluno das turmas passadas ou desta turma que está agora, na 7ª aula, saiba que você pode fazer as aulas você pode fazer todas as aulas novamente, tá? Então você pode fazer todas as aulas. Fabiana, por que eu faria? Com inteligência artificial, se você não sabe ainda, eu vou ficar até preocupado, porque já que você já passou por 6 aulas, 6 semanas, inteligência artificial é muita coisa. 7 semanas, né, contando agora, mais uma semana ou outra que não teve, então assim a gente vai chegar a 2 meses, mais de 2 meses de aula, e isso para a inteligência artificial é muito tempo. Então, muita coisa muda. Então, hoje, então vocês podem fazer novamente, vocês vão estar no grupo ainda de alunos, podem trocar ideias. Eu peço para vocês a participação de vocês cada vez mais forte lá no grupo de WhatsApp. O que vocês vão fazendo, vão mostrando para as pessoas, porque isso vai incentivando. A inteligência artificial, ela é um caminho sem volta. Quem dominar ela primeiro vai ter mais sucesso. Diz que quem chega primeiro no lago bebe água limpa, né? Então é mais ou menos isso. Vale trazer para dentro do WhatsApp, ali do grupo também, debates como assim, cara, como é que eu posso gerar dinheiro com a inteligência artificial? Vamos trocar essas informações lá. Eu tô com uma ideia aqui que eu queria compartilhar com vocês de contratar uma plataforma e levar todo mundo do WhatsApp para essa plataforma, onde tem comunidade, tem aplicativo, e as aulas que a gente tem aqui, eu vou começar a gravar algumas e vou postando lá também. Então a gente vai ter uma comunidade mais forte aí para a gente cada vez testar mais ferramentas para poder facilitar a vida de vocês. Hoje a gente vai trabalhar, como já fala a nossa aula, né? Nós vamos trabalhar assim IA para interação, conexão, conversa em tempo real, escala de negócios. Então não tem como não falar sem usar o nosso chat GPT. A gente vai trabalhar um pouquinho, vamos trabalhar um pouco das tarefas que até agora, das ferramentas que talvez você nem saiba que existe no chat GPT. A gente vai fazer isso hoje. Vou mostrar um pouquinho lá da memória, que às vezes é importante que vocês vão lá, vocês controlam, às vezes as pessoas não sabem por que o chat GPT está bugando, ou como diz dentro da área, alucinando. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho ali. Vamos criar os nossos GPTs. A gente já fez isso lá na aula de engenharia de prompt, a gente vai fazer um pouquinho mais avançado hoje. Vou trazer algumas técnicas novas de utilização. Isso é importante entender. Muitas vezes a gente não vai trazer um aplicativo novo, mas uma técnica nova para que você utilize. Então, isso talvez seja, às vezes, é mais importante até que uma nova ferramenta. Vamos fazer um pouquinho de conversa por voz para mostrar o que já mudou lá desde a primeira aula que a gente fez. Depois nós vamos ver prompt reverso, que é importante que vocês também saibam usar. Vamos ver um pouquinho o que Sora mudou também, que também teve uma atualização. E depois o comparativo do ChatGPT com o Manus, ou Manus, né? E a ferramenta pesquisar que salvou minha vida essa semana, e eu quero falar sobre isso também. Tá todo mundo pronto aí para a gente entrar nessa nave da aula de hoje? Vamos lá, vão colocando no chat aí. A Kátia botou. Ó, se você está falando, eu topo sem saber o que vem depois. É isso aí. Então tá todo mundo para os alunos que estão ao vivo aqui. Tá claro que nós vamos ter a 7ª aula hoje, 8ª e última aula na próxima semana. Nessa última aula, no final da aula, eu vou encaminhar para vocês um link onde tem uma prova para vocês fazerem uma avaliação, para gerar o certificado depois, para mandar o certificado para vocês. E a próxima turma que vai começar, vocês podem entrar sem custo nenhum. O único custo que eu peço é que curtam, compartilhem, vai lá no meu Instagram, tudo que a gente vai postando.
Eu fiz um post falando sobre as aulas que nós vamos ter, que tem dentro do curso, e espero que vocês tenham curtido também, tá bom? Fechou? Vamos lá? Vamos lá, então. Primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu vir aqui e eu vou abrir o chat GPT para a gente começar a trabalhar aqui no curso. Aqui. Não, vou fazer uma coisa legal, só para mostrar para vocês. Vamos no Kling primeiro. Vamos lá no Kling. Cadê o Kling? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu sei que o Alex e o Wellington, que estão aqui ao vivo comigo, estão craque em vídeo da Vel 3. A Kátia, tem feito vídeo na Vel 3 do Google, no Flow? Caso não, hoje nós vamos fazer aqui, vamos mostrar um pouquinho para deixar gravado aqui, que a gente não chegou a ver muito sobre isso, mas a gente vai ver aqui. Mas vamos compartilhar aqui uma questão. Quero compartilhar com vocês aqui o link. Não sei se vocês viram, Vídeo teve ainda uma não aba. fiz, Fabiano, se eu tô fazendo bastante Oi? coisa. Repete para mim que deu Vídeo uma eu ainda não cortadinha, tá? fiz. Então nós vamos fazer Vídeo um no ainda não Flow aqui fiz, para mas você ver. eu tô usando tudo que eu posso das ferramentas, usando crédito, tudo que você vai falando, eu tô fazendo, inclusive estou otimizando muito as minhas atividades aqui, as minhas tarefas, e o que o pessoal está colocando também lá no grupo, eu estou acompanhando também. Legal, legal. Vocês vão ver uma função hoje que eu vou mostrar para vocês. Assim, ó, talvez vocês já saibam, mas de vocês três que estão aqui, mais, olha, eu acho que 70, 80% das pessoas ou mais não sabe que dá para fazer isso no chat GPT. E quando eu fizer, vocês vão dizer assim, ó, é sério que dá para fazer isso? Que é uma coisa tão... Não, é sério que dá para fazer, mas vocês vão ver que é muito útil, eu uso demais, tá? O que eu queria mostrar para vocês é que entrou aqui no chat, aqui no Klink, que é uma ferramenta de criação de imagem, né? Ó, eu posso criar uma imagem e eu posso também criar vídeo. E eu também posso criar sons. Então, eu posso criar qualquer um desses três aqui. Eu posso vir aqui usar o try-on, que é pegar a foto de uma pessoa e botar uma camiseta nela. Eu posso fazer isso também. Tudo aqui eu posso fazer no Kling. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que a geração de vídeo agora entrou uma ferramenta, entrou a nova versão, né? Que é a Master e a comum. A Master, ela fica com uma imagem muito mais perfeita, um andamento muito mais real e a gente pode ter um vídeo mais realista. Mas vocês vão perguntar assim, pô, Fabiano, mas já está ficando realista. Eu quase não uso a Master, porque é muito crédito, entendeu? Eu fiz agora, olha quantos créditos eu tenho ainda, 852. Eu gastei 200 créditos hoje para testar a ferramenta Master nova. Quase chorei, mas deu tudo certo, né? Mas eu quero mostrar os vídeos que eu fiz, ó, hoje. Deixa eu tirar o som, porque ele tá incluindo som em tudo agora, aqui, ó. Porque nós estamos um vídeo vendo aqui. Nós estamos criando um vídeo, deixa eu tirar o som aqui, que isso aqui ficou horrível. Nós estamos criando vídeos VSL para captar leads, para os clientes que são do nossa ferramenta de terceirização. Então, obviamente, a gente faz anúncios, os anúncios em vídeos, imagens e tudo mais, e às vezes a gente não consegue captar no cliente um vídeo muito legal. Então, o que a gente faz? Nós criamos aqui em IA. Então, esses vídeos são todos cortezinhos, ó, alunos entrando e o professor falando, ó, felizes para usar. Ó, Kátia, para curso de inglês, ó. Para usar, né? Então tem aqui, isso aqui é curso de francês. Nós temos um cliente que tem curso de francês, então a gente está fazendo alguns vídeos de família, ó. Ó. Vamos botar o som para mim.
Legal, né? Ó. E esse aqui é o que eu gastei com o Master. Ó. É uma foto, na verdade, né? O que eu tenho é uma foto dos dois, assim, eu gerei essa imagem no Sora. E depois eu vim aqui, coloquei a imagem aqui e pedi para ele criar esse vídeo. Só que daí eu coloquei o Master, que vai consumir mais crédito, mas vai fazer algo mais perfeito. Então, ficou assim, ó. Ele colocou o som, ele que incluiu essas pessoas caminhando em volta. Bacana, né? Então, para um vídeo para o francês, ó, aqui, ó. Aqui já são os vídeos que a gente está gerando aqui. Ainda se perde. A mão ainda ele se perde, ainda mais assim quando a imagem está um pouco mais longe. Ó. Então, esses aqui são os últimos vídeos que a gente tem feito, ó, tudo para clientes. Ó. E aqui foi para a Academia Massa de Vendas. Então, aqui só para vocês verem aqui que a gente está fazendo ainda bastante coisa, sempre usando aquela técnica de gerar a imagem fora, traz para cá e gera vídeo. Fabiano, mas não dá para criar aqui uma imagem muito legal? Claro que dá para criar. Ó, por exemplo, se eu pedir para ele criar uma imagem aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo que ele pediu aqui. Vamos pegar esse aqui. Ele vai gerar o prompt para mim. Ó, só cliquei em uma sugestão que ele deu aqui. Ele está pensando. E ele vai depois gerar a imagem. Deixa eu esperar um pouquinho. Está pensando. Está pensando demais. Vamos atualizar aqui. O Deep deve estar lento. Então, vamos criar aqui uma imagem. Um leão saltando de paraquedas ultra realistas. Só gasta meu crédito, né? Que não precisava gastar esses 4 créditos aqui. Mas ele está gerando aqui, ele vai gerar aqui, e imagem, só lembrando, ele gera 4 imagens, tá? Depois a gente volta aqui. Vamos lá para o ChatGPT agora, para a gente começar a fazer algumas coisas mais legais aqui. Deixa eu mudar de apresentar outra coisa. Vamos lá para o ChatGPT. Bom, estamos no ChatGPT. Vocês estão vendo o ChatGPT comigo? Perfeito. Deixa eu botar aqui para cá. Aqui. Uma coisa que vocês não olham é o Meeting. O meu Meeting fica minimizado e às vezes eu arrasto para um lado, para o outro e tudo mais. Vamos lá. Então, primeira coisa assim que eu procuro fazer, não sei se vocês já fizeram, é a questão da memória. Por exemplo, assim, o ChatGPT tem duas coisas. Uma coisa são os históricos, que às vezes ele vai lá e pesquisa alguma coisa que está lá. Muitas vezes ele esquece de alguma coisa lá, ficou muito para trás, alguma coisa assim. E a outra é a memória. A memória são as coisas que ele interpretou e que ele achou mais importante sobre vocês. Ah, Fabiano, mas como é que eu descubro isso? Pode fazer algumas coisas. Pode chegar para o ChatGPT e falar assim: o que você sabe sobre mim? E depois, agora até fiquei com medo aqui. E depois pode ali e pedir para ele corrigir alguma coisa. Se tiver, já está sendo automático isso, é verdade. Então, por exemplo, olha aqui, eu perguntei, o que você sabe sobre mim? Você, Fabiano Brito, ministro curso de inteligência artificial voltado para marketing e vendas, seu perfil no Instagram, tem 13.760, com a maioria feminina de 64%, a maior parte do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, os horários de pico de atividade e tal. Você já pediu o roteiro, estilo do VL3, então ele vai, isso é o conceito que ele tem sobre mim. Então, você estruturou serviços da agenda NextGen, eu posso, por exemplo, corrigir.
ó, tem interesse em automações. Pode ser, eu não tenho tanto interesse em automação assim. Então eu posso pedir agora para ele e pedir para ele corrigir. Eu não vou entrar nesse detalhe. Um outro lugar que vocês podem vir aqui é vir aqui, ó, plus, aqui no cantinho, configurações, personalização, e vocês vão notar que vocês podem configurar isso, ó. Vocês podem colocar aqui, ó, referências de memória salva, permitir que o chat GPT salve e use memórias ao responder. Por exemplo, eu não quero que ele busque memória, eu quero que sempre seja algo novo. Eu posso desmarcar aqui. Ó, referenciar históricos de chat, permitir que o chat referencie todas as conversas anteriores antes. Então, ele vai lá pesquisar para dar uma resposta. E o que é o gerenciar memória? Eu posso vir aqui em gerenciar e vocês vão ver que aqui são coisas que ele sabe sobre mim. Lembra que ele falou sobre meus seguidores e tudo mais? Então, ele já viu aqui. Se eu quiser excluir alguma informação, por exemplo, aqui, o usuário está criando um agente no aplicativo, demandas pontuais para suportar. Isso aqui não precisa ter. Eu posso excluir, ele não vai me falar sobre mim sobre isso aqui. Então, eu posso controlar aqui dentro da memória. Ok? Ficou claro para vocês isso? Bom, mas uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Você já deve ter usado muito o ChatGPT para fazer isso aqui, né? Crie um calendário de postagem. Um exemplo, né? Sou um gestor. Se eu botar, vai muito bem. Sou um gestor de mídias sociais. Pesquise e me dê dicas do que postar amanhã. Então, tá bom. Eu posso falar isso e pedir para ele criar isso para mim. Então, ele está criando agora um calendário de postagem para mim, ó. Ele agora está dando, ele dá essa explicação. Eu acho que é porque eu tô com O4 mini, que ele dá uma explicação um pouco mais robusta, né? Então, assim, dica de postagem, ele me deu a postagem aqui, ele me deu o slide, ele me deu também dicas. Eu poderia dizer assim, crie a imagem do... Não vou pedir, senão vai demorar. Eu poderia pedir assim, cria a imagem do slide 1. Ele criaria para mim. Eu posso ir perguntando várias coisas para ele. Isso vocês já sabem como fazer, então não tem mistério nenhum. Mas se fosse um pouco diferente, olha o que eu quero fazer agora. Por exemplo, a Kátia tem uma escola de inglês, né, Kátia, que está aqui com a gente. Então, eu poderia pedir para ela assim, vamos imaginar que ela acorda de manhã, ela vai trabalhar às 8 horas, mas 7h30 ela senta para tomar um café. Então, seria legal que o ChatGPT pudesse ajudar ela nesse momento. Como assim? Ela podia dizer assim, todos os dias às 9 horas, não, 8h30, né? 8, vamos botar melhor, eu vou botar 20h50 agora, porque daí depois a gente vai estar aqui, né? 20h55. Quero que você pesquise na internet e me traga resumo do que teve de mais falado sobre inteligência artificial para marketing e vendas. Traga informações e links. Então, eu vou pedir para ele criar uma automação para que ele faça isso todos os dias para mim e me traga isso. Então, ele está pensando, pronto, ele criou a automação. Então, todos os dias, às 8h55 da noite, ele vai pesquisar e vai trazer essa informação para mim. A Kátia botou isso que já faz com plano de aula, mas não sabia que dá para automatizar. Dá. E olha que legal. Ele vai fazer essa pesquisa para mim e vai trazer todos os dias. Como não é a primeira vez que eu estou fazendo, ele não fez uma pergunta para mim que ele vai fazer para vocês. Ele vai pedir para ativar a notificação do Chrome de vocês. Porque daí ele vai aparecer ali. Ele não apareceu para vocês porque... Não apareceu agora porque eu já tinha ativado.
Ah, Fabiano, mas como é que eu posso? Putz, mas eu coloquei errado. Não é 8h55, é 8h56. É às 9 que eu quero. Então eu vou clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos e eu vou em editar. Quando vem editar aqui, ó, eu posso pesquisar, é o nome que eu dei para ele, eu posso trocar, eu posso dar outras informações, se eu quiser agregar as informações para ele fazer mais coisas, eu posso pedir para ele pesquisar. Ah, uma coisa super importante, antes que eu esqueça, tá? Não, deixa eu terminar aqui, daí eu vou explicar para vocês. Agendar, ó, eu quero que seja diariamente, eu quero que seja semanalmente, então eu posso mudar aqui mensalmente, anualmente, personalizado. Eu posso ver no personalizado aqui, e eu quero colocar, não, eu quero só que seja segunda, terça e quarta, e não quero colocar lá. Então não é isso que eu quero. Quero que seja diariamente. E aqui está o horário. Uma coisa importante aqui que eu quero dizer para vocês aqui, tá? Não é todo modelo que funciona. Então, assim, se o GPT-4 ou eu já tentei e não deu. O que eu consegui fazer, esse tipo de automação simples, que é só solicitar e fazer, é o Mini, o Mini Height e, se eu não me engano, o O3 também fez, tá? Então, não são todos que vão fazer, mas vocês podem alterar ali e testar. É super fácil de como fazer. Então, tá claro? Vocês sabiam fazer isso? Não? Não? Eu fazia manualmente. Aliás, eu tenho feito manualmente, agora com a automação ficou, Vai ficar mais já me fácil, né? economiza alguns minutos na semana. É verdade. E pode fazer até 20, tá? 20 automações você pode fazer, tá? Ó, eu já pedi aqui várias coisas aqui, ó, para ele. Então eu posso, eu não quero, vou escolher essa aqui, não quero essa automação. Essa aqui eu também não quero, eu já quero outra. Ó, eu criei do mês todo, mas sem automação. Por que que, Fabiano, por que que tu faz isso e não faz, por exemplo, eu estou fazendo um plano, um calendário mensal de posts para minha loja de calçado, por exemplo. Por que que tu não faz um mensal? Porque daqui a pouco tem alguma tendência, alguma coisa que muda durante o mês. Então, por que não automatizar e deixa que ele vai fazendo para mim? E ele vai gerando para mim. Pô, vocês imaginam se eu vou fazer aqui. Imagina se eu vou falar. Eu quero fazer post sobre inteligência artificial, que é o que eu dou aula. Beleza. Cara, inteligência artificial do dia para o outro pode mudar tudo. Então, eu posso pedir para ele ter uma automação que ele vai pesquisar sobre o curso de igual está aqui, né? Essa automação aqui, ó. E depois ele tem que trazer para nós. Então, tarefa salva, tá feito. Tá vendo? Mas eu posso pedir, por exemplo, uma automação para cotação do dólar, por alguma razão. Eu quero que eu trabalho com isso, eu quero que dê a cotação do dólar todos os dias. Ele vai pesquisar, vai trazer para mim. Eu posso pedir para ele torne-se. Eu posso criar lá nos GPTs um professor de inglês virtual para me ajudar nas minhas aulas. Estou tendo aula lá com a Kátia e eu quero um professor essa para me dar. Então, eu vou criar uma automação para ele me chamar de hora em hora e me fazer uma pergunta que eu tenho que responder. Olha que legal. Eu posso fazer isso? Que até aquela caneta Wiz Panda Wizard deveria fazer isso e não faz. Um dia eu estava em reunião com o Carlos Wizard e ele falou da caneta. Eu falei, poxa, mas essa caneta devia ter inteligência artificial. Eu disse para ele. Ele devia. A caneta podia estar ali, porque assim, a caneta só passar no caderno hoje e traduzir. Hoje o aplicativo do celular faz, né? Há 20 anos era legal. Hoje não muda muito. Mas, por exemplo, se ela ficasse do lado ali e te chamasse para conversar um pouco durante o dia, várias vezes ao dia, para te ir praticando, seria legal, né? Então, já que não tem, dá para fazer aqui. Cria uma automação para te chamar de hora em hora e para conversar contigo. Então, uma outra ideia que dá para fazer assim, eu fui anotando algumas coisas que dá para fazer. Sugestões, pedir sugestões durante o dia, estudar já, tipo, inglês eu já falei. Aniversários. Pode ter uma aba ali só de aniversários de clientes, de parceiros. Pode upar um aplicativo, um Excel com a data de nascimento de todos os alunos que vocês têm. Vocês podem colocar dentro, para quem tem escola de inglês, por exemplo, ou escola normal, bota ali e cria uma automação para ele pesquisar nesse arquivo e te avisar todos os dias quem está de aniversário. E ainda você pode ainda automatizar para que ele crie uma imagem de aniversário personalizada com o nome do aluno. Então, olha que legal o que dá para fazer
E super simples de fazer, pode ver. Não precisa de programação, não precisa nada. É só conversar com o chat e pedir para ele. Pode pedir, olha isso aqui. Quer ver? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Eu quero que todas as semanas, às segundas-feiras, às 8 horas, você me traga tudo o que mudou no algoritmo do Google, do Meta e do Twitter, porque assim eu vou poder programar as novas campanhas já com um novo comportamento do algoritmo. Então eu estou pedindo para ele automatizar, fazer uma pesquisa para mim, para ver o que mudou no algoritmo dessas 3 empresas, ó, para que ele vai fazer. Então toda segunda-feira, ó, tá pronto. Ele vai fazer essa pesquisa para mim. Toda segunda-feira ele vai buscar dizer assim, quer ver? Por exemplo, assim, o que mudou no algoritmo do Google na última semana? Então, tecnicamente, lá ele vai fazer isso, ó, já está aqui, ele já criou aqui toda segunda-feira de manhã. Então, ele está mostrando aqui para mim tudo que foi mudado no algoritmo. Para quem trabalha com rede social, e já vai te dar um exemplo aqui. Por isso que às vezes vocês olham, tem lá um influenciador que faz alguma coisa, tá trazendo um vídeo sobre novidades e tal. Ele foi lá no ChatGPT e pediu, o ChatGPT criou. Se eu quisesse fazer agora, cria um roteiro de um vídeo, eu quero gravar um vídeo agora falando para quem me assiste todas as mudanças do algoritmo da última semana. Cria um roteiro para mim em primeira pessoa. Então agora eu posso pedir para ele criar um roteiro. Se a pessoa está especializada, tem a câmera pronta, tem o computador na frente, ele vai fazer um vídeo muito legal. Ó. Até com os textos que tem que falar. No dia 30 de junho de 2025, o Google deu início ao Junida, e aqui é que vai. E assim vai. Legal, né? Isso vocês não sabiam que ele faz, né? Fechou? Tá claro para vocês aqui? Essa função de automação aqui já vale uma aula, né? Já valeu o preço do curso. Vamos lá, então. Vamos aqui um pouquinho para os GPTs aqui, para a gente dar uma olhadinha aqui ainda, já que o pessoal às vezes não lembra disso, e as pessoas vão aqui, fazem à mão todos os dias, e como vocês têm feito, né? Então, vamos aqui nos GPTs, vamos criar um GPT novo, e o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o GPT é uma automação também, não existe uma automação que vocês podem deixar configurado, mas é muito mais um agente. É como se vocês estivessem criando um serviço ou um funcionário para vocês, para trabalhar para vocês, né? Daí as pessoas perguntam para mim assim, vamos imaginar assim, vocês têm alguma ideia de agentes aí que vocês queiram colocar? Alguma ferramenta? Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Um professor de inglês para auxiliar um aluno da CAT, então, né? Então vamos criar aqui. Eu quero criar aqui um agente que seja um professor de inglês que me ajude no meu curso. Eu faço o curso com a Kátia Regiane e ela disse que eu tenho que praticar mais. Então eu quero criar aqui um professor virtual que possa me ajudar. Vocês podem ver assim que hoje eu escrevo muito pouco, na verdade. Né? Eu escrevo mais aqui mostrando para vocês. Então agora eu já pedi para ele criar aqui. Ele já está, ó. Eu sugiro o nome professor de inglês Kátia, que eu acho que você pode ser mais criativo com o nome, né? Professor de inglês, pô, é o ChatGPT, como é que é? Só professor de inglês Kátia, pô. Agora sim, ó. Aqui, ó, Kátia's English Coach. Aí, vamos botar aqui. Aqui, não, aqui, ó, gostei disso aqui. Ó. Então, já coloquei aqui. Uma coisa importante que as pessoas esquecem de como fazer. E aí é uma sacada que eu faço, tá? Ó, já está gerando até uma imagem aqui. Ó, Catarina, aí, muito bom. Ó, já gostei do ícone, ó, tá ótimo. Uma coisa importante.
que eu faço muito, e as pessoas, às vezes, é mais técnica mesmo e estratégia. Eu vou abrir o chat GPT aqui também, eu vou abrir um novo chat no lado aqui. Ele está criando aqui, deixa ele criar aqui. O que eu faço, gente? A gente sempre tem dois caminhos. O caminho mais comum que as pessoas fazem é pergunta e resposta, é uma coisa muito linear. Eu vou ali e pergunto, eu vou ali e peço, ele vai fazer alguma coisa para mim e tal. Eu não. Quem é profissional mesmo com inteligência artificial, quando ele começa uma tarefa, normalmente ele não pede aquela tarefa para a IA. Ele pede para a IA ajudar ele a pedir a tarefa. Olha que loucura isso, né, que eu estou falando para vocês. Ele não pede uma tarefa, ele pede para a IA ajudar ele a criar uma tarefa. Então, por exemplo, assim, eu quero criar uma imagem de um professor de inglês pulando de um paraquedas, porque eu vou usar na minha aula. Bom, normalmente uma pessoa comum vai chegar ali e vai pedir para a IA fazer isso. Crie uma professora de inglês pulando de paraquedas. Um profissional de IA, ele vai falar para a pessoa, olha, eu estou pensando em fazer isso na minha sala de aula, eu quero ilustrar disso, achei que seria legal fazer isso, primeiramente, eu quero a tua opinião. Deixa ele falar. Concordou, tá tudo certo. Tá, gostei, vamos lá. Agora eu quero que você crie um prompt com os detalhes, nos mínimos detalhes, ultra realista, me ajude a criar um prompt para impressionar meus alunos. Cria o prompt para mim. Ele vai criar o prompt para você. E a partir desse momento que ele criou o prompt, aí sim você vai pegar o prompt, vai ler o prompt e vai pedir para ele, se está em português e você não fala inglês, que não é o caso da Kátia, mas você pode pedir traduza para o inglês. Ele vai traduzir o inglês. Aí você pega o prompt, joga no Sora, joga no ChatGPT, joga no Kling, joga no Leonard, joga nas inteligências artificiais, no Grok, joga em todos. Escolhe o melhor e usa. Vocês estão entendendo? Ó, o Alex falou que já faz isso, né? Aqui, agora ele foi lá, ele saiu e voltou. Bem-vindo de volta. Há algo que o mentor de inglês deve fazer. Olha o que eu vou fazer agora. Eu tô criando uma opção, já tá bom aqui, ó. Já poderia começar a usar e tá tudo bem. Ó, poderia até trocar aqui também, posso fazer, mas eu vou entrar aqui em configurar. Ó, aqui no configurar tá o nome, tá a descrição, aqui tá a instrução, aqui tá os quebra-gelo, conhecimento. Se eu quisesse, por exemplo, a Kátia mandou uma apostila para mim, eu tenho um monte de material que a Kátia já mandou para mim, que é da minha professora, eu poderia carregar os arquivos aqui e ele pegaria todas as informações que a Kátia mandou e ajudaria no meu professor aqui virtual para me ajudar. Ok? Tá tudo certo até aqui? O que eu poderia fazer aqui agora? Eu poderia dar um print aqui, ó. No meu caso, eu vou dar um print aqui. Eu estou fazendo, acho que para vocês não aparece, mas eu estou selecionando aqui. E eu capturei a imagem. O que eu fiz agora? Agora eu vou lá para o outro chat GPT que eu tenho aqui. Ó, agora nós estamos no outro. Eu abri uma nova aba. Eu vou subir a imagem. E agora eu vou explicar para ele o que eu quero. Eu estou fazendo um GPT, um agente para mim, que é um professor auxiliar para me ajudar a falar inglês mais rápido, a professora Kátia que me liberou. Eu estou subindo aqui a imagem do configurar desse chat, desse agente. Eu quero que você entenda que eu quero que ele seja o melhor professor do mundo, com a melhor técnica do mundo, que seja persistente comigo e tudo mais. Eu quero que você me ajude a criar um texto perfeito para eu colocar ali nas instruções. Não esqueça de analisar a quantidade de caracteres e tudo mais.
que você sabe melhor do que eu. Então, eu quero que faça isso para mim, que eu vou usar ali. Então, eu cliquei aqui e eu estou pedindo para ele me ajudar a criar o agente lá. Então, agora eu vou clicar aqui para enviar. Ele vai ver o que está aqui, vai interpretar já e vai trazer uma informação melhor do que eu tinha. Ó, você é o mentor tal, do método da Kátia, tal. Então, eu vim aqui, ó, copiei. Agora eu volto para lá. E aqui eu vou alterar, então, o que ele pediu. Vocês entenderam? Então é só uma técnica que a gente usa. Ah, e o que são os quebra-gelos, Fabiano? Os quebra-gelos que estão aqui são esses aqui, ó, tá vendo? Corrija meu texto em inglês, me ajude a praticar, explique a diferença entre size for, me dê um exercício de escuta em inglês. Então, mas eu não gostei. Então tá, eu posso tirar, eu posso colocar. Mas eu também posso dar print, levar para outra tela lá, pedir para ele escolher os quebra-gelos mais, né? Eu posso vir lá, também ir lá, pedir para ele criar um documento de conhecimento para eu poder agregar aqui. Eu posso agregar. Então, assim eu vou formando uma ferramenta muito melhor do que simplesmente o que eu poderia criar. E depois que eu fiz isso, tá salvo. Muito bem, eu vou aqui e crio. Ele vai perguntar para mim se é só para mim ou eu vou qualquer pessoa com o link. Então, eu vou salvar, eu poderia colocar na loja também. Então, eu vou botar qualquer pessoa com o link. Salvei. Então, eu tenho agora, ó, tenho o link aqui. Eu vou copiar. Então, já abriu aqui, ó, tá aqui o GPT e eu vou colocar lá no grupo. Ó, eles não vão entender nada, só vocês vão entender agora. Então, já está lá no grupo lá, qualquer um pode acessar e usar, né, a automação aqui da Kátia para poder aprender inglês um pouquinho melhor. Né, Kátia? Gostou? Tá sem o áudio, tá sem o áudio. Adorei, perfeito. Eu tinha tido uma ideia assim, mas eu achei que era muito louco E é de fácil, fazer né? Não é isso. difícil de fazer, né? Não é difícil de fazer. Em 5 minutos. Em 5 minutos. E Até imagina faz que uns testes. e o teu Até cheguei a aluno. fazer uns testes, né? Com a bonequinha falando. Muito Foi legal, legal. né? E você pode agora colocar isso como um serviço extra da tua aula. Então você tem um aplicativo da mentora de inglês Kátia que ele pode levar junto para praticar em casa. Nossa, sensacional. Simples assim, né? Fabiano, mas tem a questão de token. Nossa, para isso aqui é muito. Ele pode fazer muito que não gasta quase nada, assim. Eu uso isso nas minhas ferramentas de API e, nossa, pode usar para caramba. Antigamente era caro, viu? Quando vocês faziam isso, cada vez que um cliente usava, alguém que estava usando ia consumindo e você pagava também, então tinha um valor mais alto, tudo mais. Hoje paga o Pro ali, o Plus, na verdade, e funciona muito bem. Fechou? Fechou. Tá. Agora tem uma coisa diferente também aqui dentro do chat GPT aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, antes tinha aqui no celular, eu acho que eu até mostrei para vocês aqui já algumas vezes, né? Ó, que é o Boa noite, chat, tudo bem com você? Oi, tudo ótimo por aqui com você. Como foi o dia? Foi muito bom, foi muito bom. Deixa eu fazer uma coisa aqui contigo. Eu quero compartilhar Não, não vou compartilhar minha tela. Vou abrir a câmera aqui, ó. Beleza, pode abrir a câmera à vontade e me avisa se quiser que eu te ajude com alguma coisa enquanto a câmera estiver ligada. Tá bom. Então vocês podem ver que agora, né, eu posso conversar com ele, eu poderia mostrar a tela aqui, mostrar aqui, olha como é que tá a minha casa. Poxa, olha só, eu tô com dúvida de como colocar a minha cama, se fica melhor para aquele lado ou fica melhor para aquele outro. Eu poderia mostrar aqui na tela agora, mostrando aqui tudo o que eu estou fazendo e pedindo conselho para ele. Me diz aí uma coisa, quais exemplos eu posso dar para os meus alunos? Eu estou dando aula aqui de inteligência artificial e como me dá
dicas de o que eu posso mostrar para eles sobre o comando de voz do ChatGPT. Ah, legal. Acho que eles vão adorar ver na prática. Você pode mostrar, por exemplo, como é possível pedir ajuda para resolver problemas do dia a dia, tipo decidir a posição dos móveis, como você falou, ou até pedir ideias criativas, fazer brainstorming, né, em tempo real. Eles também vão gostar de ver como a voz torna tudo mais dinâmico e interativo, sem precisar digitar. Não, eu vou contar uma coisa aqui, confessar entre nós aqui, os alunos, e você, chat. Você já me salvou de umas enrascadas uma vez. O piscineiro lá de casa, ele não foi, e aí eu tive que limpar a piscina, ficou horrível, né? E daí, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá nas máquinas para poder filtrar. Primeiro eu tinha que baixar a água, depois eu tinha que filtrar, colocar a quantidade certa de cloro, para também medir o pH da piscina. E eu não sabia nada disso. Eu estava chegando lá na casa para fazer. E eu abri a câmera do ChatGPT e eu fui mostrando a máquina, mostrando o cloro, mostrando o medidor. Ele me ensinou como fazer. Eu fiz tudo e deu muito certo. Valeu, obrigado. Quero te agradecer aqui na frente dos alunos. Nossa, que demais. Fico muito feliz que deu tudo certo e que eu pude ajudar naquele momento complicado. É muito legal ver como a tecnologia facilita essas coisas do dia a dia, né? E tenho certeza que seus alunos vão adorar saber que dá para usar a inteligência artificial de um jeito tão prático. É verdade. E o que é legal, assim, às vezes eu estou no mercado. Não, quer ver a inteligência artificial está mudando o mundo, vocês concordam comigo, né? Está sendo é uma coisa muito rápida, assim. E o brasileiro, ele consegue usar a inteligência artificial para umas coisas assim, muito que seja engraçado, né? Você olha lá o que um japonês está pesquisando, se vocês botarem no ChatGPT o que normalmente um japonês pesquisa ou usa inteligência artificial e depois perguntar brasileiro, é totalmente diferente, né? E às vezes, agora eu consegui suprir um problema que eu tenho, que a minha esposa diz que eu tenho, né? Que é eu não encontro as coisas no mercado, que ela quer, às vezes, que ela quer comprar. Então, o que eu faço agora? Eu abro a câmera do ChatGPT, eu aponto para as coisas e digo, ChatGPT, aonde que está o óleo tal? E ele normalmente me ajuda a encontrar. Você já usaram o ChatGPT para isso? Eu uso. Olha, essa é uma forma super criativa de usar a inteligência artificial. Adorei a ideia. É realmente interessante ver como o brasileiro consegue usar essas ferramentas de um jeito bem divertido e prático. E com certeza a inteligência artificial está mudando o mundo de um jeito super rápido. E hoje, me diz uma coisa assim, o que você diria que é a principal diferença de um adolescente americano utilizando a inteligência artificial e um brasileiro adolescente usando a inteligência artificial? Isso tem uma mudança de comportamento? Olha, de modo geral, o que a gente percebe é que, às vezes, o adolescente americano tende a usar mais a inteligência artificial para estudos, pesquisa, desenvolvimento de projetos e até coisas relacionadas à tecnologia e inovação. Já o brasileiro, além de usar para estudo, também acaba explorando de uma forma mais descontraída, criativa, até para entretenimento, brincadeiras. Então, tem essa diferença de abordagem, mas no fim das contas, todo mundo aproveita de um jeito bem legal. Mas isso pode mudar, por exemplo, para nós que vamos criar um anúncio para captar a atenção do adolescente, e isso também pode ditar uma tendência, né? Com certeza. Entender esses comportamentos ajuda muito na hora de criar um anúncio. Então aqui, como vocês viram, o voz tá mais aprimorado, não está dando mais tanto erro como estava dando antes. Agora, vocês também têm aqui, ó. Olá, ChatGPT, tudo bem com você? Oi, tudo ótimo por aqui? E com você? Como foi o dia? Foi ótimo, que bom falar contigo aqui. Eu queria discutir um pouquinho sobre automação no ChatGPT. Pode me ajudar? Claro, posso sim. O que você quer saber sobre automação? Tá pensando em automatizar alguma tarefa específica ou quer explorar algumas possibilidades? Isso mesmo. Hoje eu estava mostrando aqui para os meus alunos, que eu estou dando aula para eles sobre isso, e eu dei, por exemplo, uma tarefa, né? Eu disse para ele assim, olha, todo dia, 8 da manhã, faça isso.
Me dá mais um exemplo que eu possa mostrar para eles. Um exemplo legal é automatizar o envio de um resumo diário de notícias ou de insights sobre um tema específico. Por exemplo, eles podem pedir para o ChatGPT gerar um resumo das principais novidades em tecnologia todas as manhãs. Assim, eles já começam o dia bem informados. Pô, muito legal essa parte de automação. Valeu, obrigado. Então, vocês podem ver que agora tem aqui, ó, também, ó, ele já dá toda a explicação do que a gente conversou, e ele tem aqui, nesse botão do uso modo de voz também. Bom ou não? Ótimo, né? Bom, e hoje ainda, já são 9h05, eu queria falar para vocês, vamos deixar para a próxima aula a gente fazer o Manus, eu quero dar uma aula só de Manu para vocês, e mostrar as diferenças, ainda mais agora que eu ganhei 1.500 créditos, dá para fazer bastante coisa lá. Nós vamos fazer para a próxima aula, já para a última aula a gente vai fazer isso. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa que as pessoas não fazem, que é a questão do prompt reverso. Eu uso muito isso, tá? O prompt inverso, que é o seguinte: eu preciso gerar uma imagem para alguma coisa. Só que eu não. Às vezes eu não vou estar tão criativo para isso. Então, o que, que eu faço? Eu pego um modelo do que eu preciso e eu peço para o ChatGPT criar o prompt disso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar uma imagem aqui, ou de um anúncio, ou alguma coisa assim, mas vamos pegar de uma escola de inglês, já que a gente estava falando sobre isso, eu vou pegar uma. Aluno de inglês. Então, eu vou pesquisar no Google, não deve estar mostrando para vocês aqui, que eu estou numa outra tela. E eu queria criar uma imagem parecida com essa aqui. Eu vou dar um print aqui e vou salvar. Aqui, vamos pegar uma imagem assim. Eu vou dar um print, Ctrl 5. No meu, vou vir aqui e vou salvar uma imagem aqui que eu vou usar no ChatGPT. Só para mostrar essa técnica aqui que eu uso muito, quando eu vejo uma imagem espetacular, principalmente assim, quando eu vejo uma coisa muito legal, eu dou print, salvo ela, e eu vou vir aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Claro que essa aqui não é muito legal, né? Mas poderia. Então, eu peguei essa imagem aqui que eu postei aqui, e eu digo simplesmente isso aqui para ele. Estou te colocando uma imagem aqui para você. Imaginem que eu quero criar uma imagem semelhante, tá? Crie um prompt dessa imagem para que eu possa utilizar depois. Então, agora ele vai criar para mim o prompt para gerar uma imagem dessa. Então, é uma imagem que eu peguei na internet. Eu nem queria que ele criasse uma imagem, mas ele está criando. Mas eu posso pedir para ele não criar imagem, só cria o prompt. Vou voltar aqui. Não crie uma imagem, só cria o prompt. Deixa eu copiar aqui. Porque o ChatGPT hoje está bom. Não sei se você estava usando, mas ele está bugando para essas coisas aqui. Vamos voltar aqui, vamos criar de novo. Eu quero criar depois uma imagem semelhante a essa aqui. Eu quero que você analise essa imagem e crie o prompt para mim. Eu não quero que você crie uma nova imagem, só quero que você crie o prompt para que depois eu peça para gerar uma imagem parecida com essa. Então agora ele vai criar aqui para mim o prompt. Então ele criou o prompt aqui para mim. Vocês estão vendo aqui? Então eu vou copiar aqui. Agora eu vou Ctrl V, vou clicar aqui em ferramenta, criar uma imagem e agora ele vai criar para mim a imagem desse prompt. Então, assim, ó, uma dica que eu dou para vocês, que vocês são profissionais na área agora de IA, é tudo que vocês olham que seja impressionante, vocês pegam e façam um teste assim. Salvem já um documento, criem uma aba dentro do ChatGPT e eu tenho uma aba minha lá que é só para salvar prompt.
Então eu deixo lá e quando eu quero, eu tenho a imagem e eu dei o prompt. Quando eu quero alguma coisa parecida, se vocês devem acessar minha rede social, né? Eu olho, pô, que legal aquilo que tu fez. Exatamente, eu vou salvando. Tudo que eu vou vendo na internet, eu vou salvando e vou colocando ali. E agora ele está criando aqui para nós, né? E isso vale também. Ó, por exemplo, eu criei aquele prompt, né? Ó, uma boa ideia, eu odeio fazer compra sempre que eu vou. Ah, tá, a ideia é aquela que eu coloquei aqui. Eu vou pegar aqui o prompt que ele criou aqui. Quer ver? Não, eu tô aqui nessa imagem aqui. Ó, vou pegar esse prompt aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Enquanto ele está criando aqui essa imagem, nós vamos lá para o Sora. Cadê o Sora? Sora? Aqui. Então, eu vim aqui para o Sora. Aqui, né? Então, aqui. Estamos no Sora aqui, ó. Ó, aqui é uma imagem do Sora, e que é justamente o que eu estava falando para vocês. Aqui são um monte de imagens prontas, estão vendo? Que tem o Sora, que é quando entra no Explorar, ou o top, ou mais acessado, vocês podem vir aqui e pedir para vocês aqui. Deixa eu até criar essa imagem que eu mostrei aqui antes. Aqui. Eu vou pedir para ele criando aqui enquanto a gente está conversando. Ó, tem um monte de imagem legal. Então, o que, que eu faço às vezes, assim, que é bem... que as pessoas não notam? Eu acredito que o Alex, eu acho que faz isso também, e o Elton, acho que também já vi ele fazer isso. Eu vou aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu clico aqui e eu vou olhar o prompt que eles usaram para fazer isso aqui. Ó, cria uma imagem de uma mulher, ó, colocou aqui entre parênteses o nome da atriz e tal. Então eu posso criar aqui, copiar. Eu posso ou usar aqui, se eu quiser gerar aqui, ó, já cliquei aqui, ele já está gerando. Eu posso voltar em alguma outra ferramenta e pedir para ele gerar também. O Grok faz muito sim, sem problemas de direitos autorais. Então agora, quando eu vir aqui, ó, não, ele está criando as imagens, ó, que eu pedi para ele criar. Vocês viram o que é prompt inverso? Eu coloco uma imagem e eu posso pedir para ele criar um prompt. Então vamos voltar lá no ChatGPT agora. Voltamos para o ChatGPT. Ó. Ah, não é esse aqui. Eu estou com tanto aberto. Deixa eu voltar aqui. Aqui, não. Aqui, não, aqui. Aqui. Vamos aqui mesmo. Ó. Aqui é a imagem real. Eu pedi para ele criar o prompt. E agora ele pediu para criar a mesma. Olha a diferença de imagem, ó. Essa é real. Ó, a qualidade nem tá boa, né? Da imagem. E eu vim aqui e criei uma melhor. Bom, né? Então, se eu voltar aqui agora, vamos voltar lá para o Sora. Voltamos para o Sora. Ó, ele criou também imagens similares. Legal, né? Então, podia vir aqui agora criar um vídeo da variação 2. Sério, só um exemplo. Podia ser muito mais específico, então eu pedi para gerar um vídeo aqui. Muito bem. Faltou alguma coisa que eu quero mostrar? Acho que não, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado hoje da aula. Muita coisa, né? E a última aula, né? Lá, semana que vem, a gente vai fazer muita coisa mesmo. Prepare-se. Só que uma coisa que eu quero dizer para vocês assim: a aula não termina na 8ª aula ao vivo. No grupo ali, eu vou postando muita coisa para vocês ali. Assim que terminar nossas 8 aulas, eu vou começar a postar coisas novas e tudo que há de novo, vocês também podem dar sugestões para que a gente pode fazer. Ó, faço isso, a Kátia botou com clippings, né? Agora vai ter automação no ChatGPT. Tá bom? Gente, muito obrigado, sucesso para vocês, uma ótima semana e qualquer coisa eu estou à disposição. É só me chamar no grupo que eu estou ali para ajudar vocês, tá bom? Sucesso! E até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Obrigado, Fabiano. Obrigado de verdade. Hoje foi sensacional. Boa Que noite, bom. boa sorte na mudança. Valeu. Obrigado, gente. Sucesso para vocês. Estamos juntos sempre. Um abraço.